Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Segurança humilha e expulsa a proprietária por ser negra, sem saber. Em Chicago, a cidade do vento e dos sonhos desfeitos, um antigo bairro renascia. Antes deserto, esquecido pelos planos oficiais, passava agora por uma transformação, graças à chegada de novos investidores e à energia daqueles que, como Clarissa Johnson, viu isso como uma oportunidade de renascimento. No coração deste distrito ficava a Torre Parquiel, um imponente edifício comercial de tijolos vermelhos com grandes janelas adornadas com molduras delicadas. Este edifício não era apenas uma construção simples, era um símbolo, fruto do trabalho árduo de várias gerações da família Johnson. Clarissa, aos 42 anos, personificava a força silenciosa. Uma mulher negra e esguia com olhos profundos e escuros exalava uma elegância natural que, no entanto, escondia um espírito de luta inabalável. Todas as manhãs, ela cruzava a soleira da Torre Parquiel com a consciência do peso do legado de sua família. O pai dele, Carlos Johnson, construiu este edifício na década de 1970, numa época em que os obstáculos eram imensos, especialmente para um homem negro em uma sociedade marcada pela segregação e discriminação. Charles lutou para oferecer à sua família não apenas uma herança, mas também esperança, uma mensagem de ambição e sucesso. Desde o desaparecimento dele, 5 anos antes, Clarissa assumirá o comando. A tarefa não era fácil, o prédio precisava de grandes reformas e os bancos frequentemente relutavam em lhe conceder empréstimos. Além das dificuldades financeiras, Clarissa teve que lidar com olhares céticos e sussurros duvidosos sobre sua capacidade de administrar tamanho legado. Mas ela nunca desistiu. Com paciência, inteligência e uma rede de empreendedores diversificados, ela trouxe a Parquiel Tower de volta à vida. Ela atraiu pequenas boutiques locais, startups promissoras e escritórios modernos, transformando o bairro em um lugar vibrante e dinâmico. Do outro lado desta história, na entrada do edifício estava John Carter, 55 anos, chefe de vigília na The Parquiel Tower. Ex-militar, John passou a maior parte da vida em um subúrbio conservador do Centro-Oeste. Lá, a diversidade era rara, e os valores que lhe foram ensinados eram disciplina, adesão estrita às regras e desconfiança do desconhecido. Sua carreira militar lhe dera um forte senso de hierarquia e ordem, mas também lhe incutira julgamentos tácitos, especialmente em relação àqueles que não se encaixavam em sua imagem de boa ordem. Sem sempre ter consciência disso, John carregava preconceitos profundamente arraigados, particularmente em relação a mulheres negras em posições de autoridade como Clarissa. Seu papel na Parquiel Tower era claro: garantir a segurança, fazer cumprir as regras sem exceção. Mas em sua mente esse rigor andava lado a lado com certa reserva, até mesmo um ceticismo mal expresso, em relação ao proprietário negro que administrava o prédio. Naquela manhã, o ar de Chicago estava fresco, quase cortante, cheio da promessa de um longo outono. Folhas de bordo cobriam as calçadas e uma leve névoa pairava entre os prédios. Clarissa saiu do seu carro elétrico, estacionado em frente à entrada a Torre Parquiel. Ela se dedicou de corpo e alma aos preparativos para este dia. Uma reunião crucial a aguardava com investidores nova-iorquinos interessados em adquirir um andar inteiro para uma incubadora de tecnologia. Este contrato representava não apenas uma receita significativa, mas também o reconhecimento público do trabalho colossal que ela havia realizado. Clarissa usava um vestido de seda preta simples, porém sofisticado, e um casaco camelo justo. O cabelo estava preso em um coque perfeito, os brincos discretos e a maquiagem leve. Ela irradiava uma força elegante que só o cansaço de combatentes invisíveis mal conseguia ofuscar. Sua bolsa continha arquivos importantes, mas também os vestígios de inúmeras noites sem dormir orquestrando tudo. Ao subir os 3 degraus que levavam à entrada do prédio, ela passou por alguns funcionários já em seus postos. Alguns a cumprimentaram com um aceno educado. Ela os retribuiu com um sorriso rápido e um passo determinado. Mas naquela manhã, John Carter estava com um humor ainda mais rígido do que o habitual. De pé em seu posto, rígido como uma tábua em seu uniforme azul marinho, com o cap abaixado na testa, ele examinava cada rosto que entrava pela porta. Havia recebido um aviso sobre um possível aumento da vigilância, devido a uma tentativa de assalto em um prédio vizinho. E quando seus olhos pousaram em Clarissa, algo dentro dele ficou tenso. Ela não estava com o distintivo visível. Ela veio sozinha. E acima de tudo, ele não podia, ou inconscientemente se recusava, a reconhecê-la como a autoridade suprema daqueles lugares.
Ele deu um passo à frente. Senhora, a senhora deve apresentar seu crachá para entrar, disse ele bruscamente, sem emoção. Clarissa parou de repente, surpresa. Durante meses ela vinha entrando e saindo livremente sem que John dissesse mais do que um simples olá. Mas hoje, o tom dele havia mudado. Não havia respeito nem reconhecimento em sua voz. John, sou eu, Clarissa Johnson. Eu sou o dono. Sempre tive livre acesso. Você sabe disso. Ele a encarou por um segundo, mas sua expressão permaneceu impassível. Uma carranca imperceptível, mas que revelava algo, dúvida, constrangimento, ou simplesmente um desejo de se impor. Eu não discrimino, senhora. As regras se aplicam a todos. Crachá visível ou entrada proibida. Clarissa sentiu uma tensão repentina no peito. Uma espécie de injustiça, um desequilíbrio brutal. Mas ela lutou contra isso. Tinha trabalhado demais para um dia só. Não era a hora de perder a paciência. John, eu administro este prédio. Chego aqui antes de todo mundo, todos os dias há 5 anos. Você conhece meu rosto. Eu mereço o mínimo de respeito. Mas em vez de acalmar as coisas, as palavras dela pareceram irritá-lo ainda mais. Ele endireitou os ombros, como se quisesse afirmar uma autoridade que temia estar se esvaindo dele. Regras são regras, senhora. Se não puder cumpri-las, terei que pedir que saia da entrada. Vá pegar seu crachá ou faça o check-in como todo mundo. Clarissa abriu a boca para responder, mas seu olhar foi atraído para as pessoas ao seu redor. 2 jovens funcionários de uma agência de marketing pararam no saguão. Uma gerente de loja no térreo pegou discretamente o celular, como se pressentisse que a cena estava prestes a viralizar. Clarissa sentiu o rosto corar. Não de vergonha. De raiva reprimida. Ela estava prestes a falar, mas John gesticulou. Não agressivo, mas autoritário. Ele deu um pequeno passo à frente e estendeu o braço, bloqueando fisicamente o caminho dela com firmeza comedida. Um gesto humilhante, quase paternal, como se ela fosse uma mera intrusa, uma estranha. Por favor, afaste-se, senhora. Este é meu último aviso. Clarissa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era o frio de uma manhã de outubro, nem mesmo o vento de Chicago soprando folhas pela calçada. Era aquele arrepio interior, aquele que brota do coração quando a humilhação chega sem aviso. Ela ficou ali, paralisada por um momento, como se estivesse petrificada no mármore do saguão, diante de um segurança que acabará de negar sua existência, sua autoridade e sua identidade. Ela não era apenas mais uma visitante identificada erroneamente. Ela era Clarissa Johnson, herdeira e administradora deste edifício. Mas hoje, aos olhos de John Carter, ela era apenas mais uma mulher negra, a quem pediram documentos. Uma figura entre muitas. Suspeita por omissão. E ao redor dela, os sussurros começaram. Um leve zumbido a princípio. Sussurros. Respirações presas. Olhares que não ousavam apoiá-la totalmente, mas, em seu silêncio, participavam da cena. Ela ouviu uma jovem dizer em voz baixa. Não é a dona? É ela, não é? Outro respondeu. Talvez ele não a conheça. Ela deveria ter usado o distintivo. As palavras, lançadas em uma saraivada de fogo, cortavam como lâminas finas. Cada sílaba servia como um lembrete cruel de que, apesar de tudo que ela havia construído, apesar de todos os seus esforços, tudo poderia ruir em um segundo. Bastava um homem, um olhar, uma dúvida. Mas Clarissa, mesmo tremendo, recusou-se a ceder à raiva. Sentiu as lágrimas brotando, grossas, quentes, salgadas, mas as conteve. Não daria a essa cena um final explosivo. Não começaria a gritar, a esbofetear, a chorar. Não se tornaria o clichê que talvez estivessem inconscientemente esperando. Ela levantou o queixo, inalou lentamente e então se virou com dignidade. Cada passo que dava em direção à saída era uma luta interna. Seu peito pesava, suas mãos mal tremiam. Ela cruzou o corredor em silêncio, mas cada batida de seus calcanhares no chão soava como um grito silencioso. Ao entrar em seu loft moderno com paredes de tijolos aparentes, Clarissa fechou a porta lentamente atrás de si. Não houve batida. Apenas um clique baixo, seguido por um longo silêncio. Ela ficou parada por um momento encostada na porta com os olhos fixos no vazio, congelada como uma estátua. Então finalmente ela se soltou. As lágrimas que ela havia contido rolaram suavemente por suas bochechas. Nenhuma queixa cruzou seus lábios. Era um silêncio profundo, como aquele encontrado em cemitérios de memórias antigas. Ela tirou os saltos e os colocou cuidadosamente no hall de entrada. Ao passar pelo espelho do corredor, encontrou o próprio olhar. Parou por um longo tempo. Não viu uma mulher fraca, mas uma mulher cansada. Cansada de existir enquanto precisava provar constantemente que tinha o direito de existir onde estava.
Ela estava sentada no sofá, ainda ereta, com os joelhos cruzados e as mãos sobrepostas. À sua frente, os arquivos dos investidores estavam lá, sobre a mesa. Esquecidos. Inúteis. Seu telefone vibrava. Várias chamadas perdidas, provavelmente da assistente perguntando para onde ela tinha ido. Mas ela não atendeu. As memórias voltaram, como uma torrente retida por muito tempo. Ela se imaginou aos 14 anos, quando um supervisor a acusou de colar em uma prova, simplesmente porque tirou uma nota melhor do que o esperado. Ela se imaginou aos 22, rejeitada para uma entrevista sem sequer conseguir falar, com seu nome exótico demais no currículo, segundo eles. Ela se imaginou aos 30, diante de um banqueiro que lhe perguntou se seu marido seria coassinante do empréstimo, mesmo tendo construído seu negócio sozinha. Esta cena desta manhã não foi isolada. Foi mais uma variação da mesma luta. Uma luta silenciosa e insidiosa contra aquele olhar que duvida, que classifica, que suspeita. Mas Clarissa não era uma vítima. Ela era uma lutadora. Ela sabia, no fundo, que deixar a raiva guiá-la seria um erro. Ela também sabia que John Carter não era apenas um homem rígido. Ele era um espelho, uma ilustração do sistema, suas falhas, seus pontos cegos. Então, depois de 2 horas de silêncio, ela respirou fundo. Ela ligou o computador e começou a escrever. Não é uma reclamação. Ainda não. Mas uma nota de observação. Ela relatou os acontecimentos, hora a hora, palavra por palavra. Citou as testemunhas, os olhares, as palavras exatas. Enumerou tudo, como um investigador que se recusa a permitir que a verdade seja distorcida. Então ela escreveu uma pergunta no final da página. Como transformar uma lesão em uma alavanca para a mudança? E naquele preciso momento, Clarissa Johnson retomou o controle de sua história. Na manhã seguinte, o céu de Chicago estava baixo, pesado, com uma chuva leve e constante. Clarissa chegou à Torre Parquial mais cedo do que de costume. Ela não encontrou John. Ele havia começado seu turno 1 hora depois naquele dia. Na sala de reuniões 403, no 4º andar, os membros de sua equipe se reuniam em torno de uma longa e clara mesa de carvalho. O ambiente era discreto e profissional, mas uma tensão opaca pairava no ar. Clarissa, em pé, segurando uma pasta de couro preta, falou sem rodeios. Preciso contar a vocês sobre um incidente grave que ocorreu ontem de manhã. Não se trata apenas de uma interação infeliz. É um alerta sobre um problema muito mais profundo. Seus olhos percorreram a sala. Todos estavam atentos. Alguns baixaram os olhos, outros assentiram silenciosamente. Ela falou. As palavras eram precisas, controladas. Sem exageros, sem patos, mas continham dor. Ela falou da humilhação, do olhar de John, da multidão silenciosa, do que significava para uma mulher negra, proprietária de um imóvel, ser tratada como uma intrusa em seu próprio prédio. Sentado à sua direita, Mark Stevens, seu diretor financeiro, um homem branco na casa dos 50 anos, largou a caneta. De temperamento calmo e racional, Mark foi um aliado discreto, mas sólido, um dos primeiros a acreditar no projeto de Clarissa. Ele olhou para ela, genuinamente chocado. Quer dizer que John não te reconheceu? Ou que ele ignorou deliberadamente quem você era? Acho que é pior, Mark. Ele viu uma mulher negra sem distintivo. E isso foi o suficiente. Um silêncio pesado seguiu suas palavras. Depois de um momento, Mark se endireitou. Então é hora de fazermos alguma coisa. Não em 6 meses. Não com desculpas genéricas. Agora. Clarissa assentiu. Quero conhecê-lo, cara a cara. Não quero machucá-lo nem humilhá-lo. Mas quero que ele me ouça. E quero que ele entenda. Naquela mesma tarde, em uma pequena sala de vidro no térreo, foi organizada uma reunião entre Clarissa, Mark e John. John entrou primeiro. Sentou-se lentamente com a expressão tensa, o maxilar cerrado e as mãos cruzadas sobre a mesa, como se aguardasse um interrogatório militar. Clarissa chegou calma, controlada, com o olhar direto. Sentou-se em frente a ele. Mark permaneceu ao fundo, um observador neutro, mas vigilante. Clarissa começou com a voz calma sem tremer. John, quero que você saiba que não estou aqui para acusá-lo com raiva. Estou aqui para dizer o que sinto. E para pedir que você me escute. John permaneceu em silêncio. Ele a ouviu, mas com a rigidez de homens que foram criados para não se curvar. Eu não sou um estranho. Sou dono deste prédio. Coloquei toda a minha energia, meu dinheiro, minhas noites sem dormir nele. E ontem, você me fez sentir como se eu não pertencesse aqui. Que eu não era digno de passar por aquelas portas. Você não me viu, John. Não mesmo. John suspirou baixinho. Cerrou os dentes. Eu não queria humilhá-la, senhora Johnson. Só estou fazendo o meu trabalho. É tudo que eu sempre soube fazer, impor as regras.
Clarissa assentiu lentamente. Eu entendo. Mas às vezes o verdadeiro trabalho também é enxergar além das aparências. Perguntar-se por que aplicamos certas regras com mais rigor a algumas pessoas do que a outras. John não respondeu, mas desviou o olhar. Uma ruga se formou entre suas sobrancelhas. Por trás de sua aparência dura, havia um desconforto real. Talvez até mesmo o início de uma tomada de consciência. Após alguns momentos de silêncio, Mark interveio discretamente. John, não estamos aqui para punir você. Estamos aqui para crescermos juntos. Este prédio não é apenas um local de trabalho. É um lugar onde as pessoas vivem, lutam e prosperam. Precisamos protegê-lo, em todos os sentidos da palavra. Clarissa, com o apoio de Mark, propôs então uma iniciativa que já vinha pensando há muito tempo, mas que nunca ousara impor por medo de parecer demasiado comprometida. Um treinamento obrigatório para toda a equipe de segurança, administração e até mesmo gerentes de loja. Um curso de formação sobre preconceitos inconscientes. Sobre diversidade. Sobre inclusão. Sobre os olhares que lançamos sem perceber. Sobre as palavras que dizemos sem malícia, mas que ferem. John concordou. Não imediatamente. Permaneceu em silêncio por 2 dias. Então, após ler os depoimentos de alguns funcionários e inquilinos, vários dos quais haviam confessado anonimamente que já haviam sofrido suspeitas injustificadas ou olhares pesados, ele foi para a primeira sessão. A princípio, John ouviu sem prestar atenção. Cruzou os braços. Olhou pela janela. Sentiu-se visado. Exposto. Mas um vídeo o chocou. A gravação de um segurança em outra cidade, que havia se desculpado publicamente após prender uma mãe negra e seu filho, acreditando que eles estavam roubando, mesmo tendo acabado de se mudar. João viu seu próprio reflexo neste homem. Aos poucos, ele começou a falar, a fazer perguntas, a duvidar de suas reações automáticas, a reconhecer que havia crescido em um ambiente onde certas ideias eram normais, mas profundamente injustas. E no final do treinamento ele escreveu uma pequena carta para Clarissa. Achei que estava protegendo este prédio sendo cauteloso. Agora percebo que o estava tornando hostil. Obrigada por não me mandar embora. Obrigada por me acordar. John Carter. Com o passar das semanas, uma transformação sutil, porém poderosa, ocorreu dentro dos muros da Torre Parquiel. Clarissa, fiel à sua abordagem calma e ponderada, optou por não fazer de John um inimigo, mas sim uma oportunidade de mudança. Ela acreditava firmemente que os erros, quando reconhecidos, poderiam se tornar pontos de partida para o crescimento. John, por sua vez, não estava acostumado a questionar seus reflexos. Ex-sargento do exército, sempre operara de acordo com um código rígido, ordem, disciplina e aplicação intransigente das regras. No entanto, desde aquele confronto com Clarissa, uma dúvida se instalou. Seria possível que, ao querer ser justo, tivesse sido injusto? Que seu rigor tivesse mascarado preconceitos profundos? Essa dúvida incômoda, mas persistente, o forçou a refletir. Durante o treinamento sobre viés inconsciente, ele ouviu, primeiro em silêncio, depois com atenção, as histórias de discriminação contadas por outros funcionários, os exemplos da vida real, os dados sobre microagressões, tudo isso foi revelador. Ele se lembrou de momentos em sua vida em que vira sem entender, em que julgara sem saber. Uma declaração de um palestrante o chocou. O racismo nem sempre é um ato violento. Às vezes é apenas a recusa em enxergar a humanidade dos outros. Aos poucos, John mudou. Começou a cumprimentar os inquilinos que antes ignorava todas as manhãs. Esforçou-se para aprender seus nomes, para ouvir suas histórias. Perguntou a Clarissa se ela estaria disposta a lhe contar um pouco mais sobre seu pai, aquele que havia construído o prédio. Ela concordou, tocada pela sinceridade dele. Mostrou-lhe fotos, cartas, plantas antigas. John ficou impressionado com a visão, a coragem, a tenacidade daquele homem negro em um mundo de obstáculos. E compreendeu o quanto Clarissa carregava essa herança com orgulho e dor. Um mês depois, em um café da manhã comunitário realizado no salão principal, John pediu para falar. Diante de cerca de 30 inquilinos, funcionários e visitantes, ele se levantou, ereto como um soldado, mas com uma expressão humilde. Gostaria de dizer uma coisa. Julguei uma mulher pelo que ela aparentava ser, não pelo que ela era. Desrespeitei a senhora Johnson, a dona deste lugar que todos nós compartilhamos. Peço desculpas publicamente. Um silêncio pesado caiu, depois um baixo murmúrio de aprovação, seguido por aplausos sinceros. Clarissa sorriu comovida, mas digna. Ela não buscava humilhação ou vingança, apenas o reconhecimento do mal que sofrerá, e esse reconhecimento estava ali, nas palavras de John, nos olhos das pessoas.
nas lágrimas silenciosas de uma jovem negra no fundo da sala. A partir de então, a Torre Parquial deixou de ser apenas um edifício. Tornou-se um símbolo. Um exemplo do que um lugar pode se tornar quando guiado pela justiça, compaixão e escuta. Associações de bairro convidaram Clarissa para compartilhar sua experiência. Ela criou um programa educacional chamado Quebrando as Paredes, que visa capacitar as empresas para melhor acolher a diversidade. Quanto a John, ele se tornou um mentor para os novos agentes de segurança. Ele falou com eles não apenas sobre protocolos, mas também sobre respeito, conscientização e abertura. Ele contou sua história como um alerta, mas também como uma prova de que a mudança é possível. Clarissa, por sua vez, continuou sua luta. Não por raiva, mas por responsabilidade. Ela sabia que não estava sozinha tendo que provar sua legitimidade, repetidas vezes. Todos os dias, mulheres e homens como ela lutavam para serem vistos, ouvidos e respeitados. Então ela falou por eles também. Ela lutou por eles também. E no saguão do The Parquial Tower, agora adornado com uma grande pintura em homenagem ao seu pai, uma pequena placa foi instalada. Este lugar é fruto da resiliência. Que seja um exemplo de dignidade e união.